Olá, senhoras e senhores, Fábio Sobreira, seu mordomo financeiro, e hoje nós vamos falar de ações baratas do setor de construção civil. É um setor complicado, cheio de altos e baixos, às vezes a gente acha que vai, às vezes acha que não vai, é muito relacionado à taxa de juros, afinal de contas você vai comprar imóvel, você tem que ter taxa o mais baixo possível para vender mais e mais e mais. A gente sabe que as taxas de juros não têm colaborado muito, apesar de estar caindo agora. Se você investe em alguma empresa desse setor, escreve aqui nos comentários que você investe. Fica até o final desse vídeo que eu vou falar quais são as empresas que eu acho que estão mais baratas no setor e qual que vale a pena. Como eu falei, um setor difícil, tem que dar uma boa olhada. Onde a gente vai pegar os dados, pessoal, vamos pegar lá no nosso queridão Bolsa Gold, que é a nossa plataforma, onde a gente vai utilizar o nosso BI, que a gente chama de Bizu Gold. Se você quiser, tem 15 dias grátis para você usar a nossa plataforma do Bolsa Gold, acessar nosso BI, entrar na nossa comunidade, com alerta, com um monte de coisa que a gente faz todos os dias lá para você. Lá dentro do Bolsa Gold, a gente tem o BI. Esse BI é um BI que eu criei com todos os dados da Bolsa para poder analisar as empresas de forma rápida, precisa, que nenhum outro site faz. Porque a gente aqui tem tudo ao mesmo tempo, analisando todas as empresas. Então, eu tinha todas as empresas da Bolsa aqui, ó, 354 empresas diferentes, porque o mesmo ticker a gente elimina. Estou colocando aqui construção civil, está ficando 27 empresas no subsetor. E aí você vai ter aqui, ó, Alphaville, Cury, Cirela, Even, tem aqui Even, né? Tem aqui a Zetec, tem a Helbo, tem várias aqui. E aí a gente vai analisar aqui alguns critérios. Primeiro, batendo um olho bem rápido assim, tentar ver qual delas teve se a gente teve algum resquício aqui de coisa boa. E quando a gente olha a comparação de 2023 com 2022, você vê que na média o lucro das empresas caiu 49%. Em relação ao trimestre passado, 87%. Em relação ao mesmo período do ano passado, 78%. Então a queda foi grande no lucro. Quando a gente olha para a receita, a queda não houve um aumento até. O que isso quer dizer? Se na receita está aumentando, está vendendo mais, no lucro está ficando ruim, quer dizer que está tendo provavelmente alguma coisa que está ficando ineficiente. Vamos ver aqui o EBITDA, que é o lucro operacional. Ó, o EBITDA também subiu anual. Em relação ao trimestre passado caiu, em relação ao ano passado subiu. Então o que está acontecendo? É muito juros que está sendo pago. São muito caixa sendo utilizado, muitos juros. Isso está prejudicando muito, muito, muito as empresas desse setor que estão tendo cada vez mais prejuízo e diminuição dos seus lucros. Veja, ó, Cirela subiu um pouquinho aqui, as maiores, Cirela, Cury, JHSF, Direcional, Zetec, os maiores lucros. As maiores variações positivas, Tecnisa, Mitre, Cali, Plano, Tenda. Então a gente vai ver qual que está melhor aqui. No geral, nós temos aí, anualmente falando, a Cirela subindo, a Cury subindo, Direcional, Plano, Zetec caindo, a Lave subindo, a Even subindo, Trisul. Então algumas estão subindo o seu lucro e é só o trimestral isso. Quando a gente dá uma olhada na margem, qual delas tem a melhor margem? Margem é muito importante porque se a empresa tem margem, ela consegue segurar mais. JHSF, Exetec, Lave, Cirela, e a margem é muito importante nessas empresas. Só que quando a margem é espremidinha, qualquer balanço que dá, você já começa a ter prejuízo. Isso é muito, muito, muito ruim. Quando a gente olha aqui o poder de lucro, que é o poder de pagar dividendo, que eu estou dividindo o lucro pelo preço, não dividendo pelo preço, aí eu tenho aqui a Cali, a Mitre, eu tenho aqui a Moura do Bo, eu tenho aqui a Lavi, eu tenho a JHSF, a Even, eu tenho aqui a Cirela, Plano, várias empresas com poder de pagar dividendo, ó, daqui para cima está maior até do que a Selic, que vai fechar daqui a pouco em 11,25, vai cair para 10 e pouco, ela está pagando mais. Está próximo da nossa taxa de desconto sem risco, aí, que é a taxa de longo prazo. Algumas estão melhores. Dessas que são melhores aqui, ó, a JHSF está bacana, a Cirela está bacana, a gente vai ver que isso é importante. Note, a JHSF está com lucro e preço no geral subindo, as tendências apontando para cima, tá vendo? O que é importante, a gente quer essa tendência sempre apontando para cima, pelo menos do lucro, do preço pode estar caindo. Cirela também está apontando as duas para cima, veja que o lucro está subindo menos do que o preço, isso é ruim. Vou pegar aqui, por exemplo, a Trisul. Ó, a Trisul está subindo os dois, mas o lucro está subindo mais do que o preço, o que é bom. Vou pegar aqui a Cury. Vou ver que na Cury, ó, pouco gráfico, então não dá para ver muito, né? Exetec, por exemplo, subindo a cotação, a linha verde mais clara, e caindo o lucro. Isso não é muito bom, de uma forma geral,
a empresa está ficando cara. Isso não é legal. Veja que o preço sobre lucro dela subiu bastante. Olhando outros critérios aqui, por exemplo, a gente pode querer ver o critério de valuation, qual que está mais barato e qual que está mais caro, e a gente vai ver, ó, qual que elas têm upside aqui, ela Via, JHSF, a Cura, Plano, Cirela, a EZTEC, todas estão com um upside aqui bacana. Mas a gente vai pegar essa tabela final aqui, ó, de crescimento, vou pegar essa aqui, a última. Vou pegar o último, que é a simulação de carteira, onde eu vou ver todas elas ao mesmo tempo e já ver aqui, ó, quais são os critérios, 3 critérios de valuation que eu tenho, além dos critérios de seleção, que são os critérios, e isso aqui é importante, isso aqui eu uso o critério do Greenblatt, que é a fórmula mágica, que eu uso o ROI e algum critério de preço, tipo preço sobre lucro, EV/EBITDA, e uso o critério do Décio Bazin, que é baseado principalmente no dividendo e na dívida. Então, com isso aqui, eu já pego mais ou menos quais são as empresas que estão caras ou baratas no geral. E depois eu faço alguns critérios de valuation que são super importantes. Então, vou até me tirar um pouco aqui para você ver. Quais são as empresas que estão melhores? A Curi, ela tem a Lavi, tem a Plano e Plano, só que muitas delas aqui não tem nem 5 anos, então o crescimento fica meio que distorcido, não tem 6 anos, pelo menos, que é o que eu uso, né? Você vai descendo aqui, vai descendo, a maioria não tem, ou não está crescendo pelo critério de Graham, ou não está crescendo pelo critério do fluxo de caixa livre. A primeira aqui que tem liquidez, que tem um período de mais de 6 anos, que dá para a gente realmente dizer que está crescendo, é a JHSF e a Cirela. Então, quando eu pego aqui e vou descendo, ó, a Cirela é a primeira que está aqui, e aí eu consigo já ver na Cirela, vou dar uma olhada aqui, qual é o relatório geral da Cirela, ver o que está acontecendo com ela. Vai aparecer aqui para mim o relatório geral, e eu vou ver que a Cirela tem tido um aumento na receita muito bacana, o ROI dela não está na máxima, mas está bom. Eu tenho aqui o lucro dela mais ou menos constante, poucos anos dando prejuízo. A dívida dela 1,98 abaixo de 3 está ok. A margem dela 15 também está bacana. O lucro dela está na média, ele não está muito alto nem muito baixo. O poder de pagar dividendo dela é 10, mas ela paga só 2,52. Então, é uma pagadora de dividendo bem meia boca aí. Mas nos critérios de crescimento, com 13%, ela poderia chegar a 34 e agora ela está 22, ou no Benjamin Graham 31 e ela está 22. Então veja que nos dois critérios valores parecidos, no critério do Gordon, que é mais baseado em dividendos, ela está mal. Então veja que essa empresa, a princípio, em dois critérios aqui, tem um upside aí de pelo menos uns 40%, o que é bacana. Daqui a pouco a gente vê um pouco mais sobre ela. Quando eu olho aqui para a JHSF, ó, mais um pouco para baixo, ela também está com previsão de crescimento, e aí já em todos os critérios, inclusive de dividendo, o que é bem legal também. Então, quando eu venho para cá, ó, e vou analisar os critérios, eu vou ver que essa empresa deu uma queda na sua receita e no seu lucro, ficou com o ROI um pouco abaixo, apesar disso estar dando lucro, apesar de estar queimando caixa, sua dívida está um pouquinho alta, eu já não gosto, mas sua margem é bacana. Ela não está também muito fora do seu lucro médio, tem um poder de pagar dividendo maior e paga bons dividendos, é uma melhor distribuidora de dividendos. Então, em todos os critérios, ela está teoricamente barata, com possibilidade de crescimento, se continuar crescendo aqui 33% ao ano, de chegar a 22%, que seria um absurdo, quadruplicaria o valor. Não é impossível, não é impossível, tem muitas empresas que quadruplicaram o seu valor em 5, 10 anos. A gente está falando aqui de valuation é coisa para longo prazo. Pode acontecer agora, pode acontecer no longo prazo. A verdade é que hoje essa empresa vale isso, mas ela pode valer muito mais. Pelo menos no critério mais tradicional aqui, ou mais fácil de fazer, que é o Benjamin Graham, ela está aqui com pelo menos quase 100% de upside. Então a JHSF, e todos esses critérios que a gente está vendo aqui, é uma empresa que está até barata. Apesar de seus números, seu valor, seu fundamento não está tão bom assim quanto eu gostaria. E para finalizar, a gente pode pegar uma última aqui, que não está tão barata assim, que é a EZTEC, que não está tão barata, mas é uma empresa com fundamento bacana e que vem apresentando uma diminuição importante do lucro, apesar de ser uma empresa que todo mundo gosta, que sempre é referência em boas empresas. Vem queimando caixa, apesar de sempre dar lucro, a receita deu uma caidinha, sua margem está boa, 17%, dívida, isso aqui para uma empresa de construção, pessoal, importantíssimo, dívida baixíssima, isso a EZTEC faz muito bem, e aí é uma empresa sempre cara, seu preço sobre lucro é sempre caro, seu poder de lucro é sempre baixo, e é uma empresa que paga pouco dividendo porque é cara. Mas, ainda assim, dificilmente isso acontece, ela está um pouquinho barata aqui no critério de
de Graham, porque o seu preço sobre valor patrimonial está um pouco baixo, e com esse crescimento, essa margem atual, até mesmo no critério de valuation por fluxo de caixa, também pode crescer um pouquinho. Então é uma empresa mais segura, mais estável e ainda está com alguma margenzinha ali para você aproveitar. Se a gente olhar aqui como é que está o gráfico dessa empresa, dessas três, começando pela Cyrela, deu uma subida legal ali de março para frente, depois deu uma corrigida e agora subiu, as médias estão apontando para cima. Então, no curto prazo, esse mês de novembro para frente, Cyrela está com tendência de alta, mas apesar de ter ficado bastante tempo lateralizado e não ter recuperado ainda nem o seu topo histórico, que é antes da pandemia. Quando eu falo da JHSF3, aí eu já vou ver aqui, que ela está andando de lado já tem um bocado de tempo. O seu pico foi pós-pandemia e ela tem uma tendência clara de baixa no longo prazo, aqui no médio prazo, pelo menos, né? Clara. E aí, só que aqui, ultimamente, ela subiu, depois desceu e está aqui com as suas médias agora cruzando para cima. E é muito cedo para dizer que ela está recuperando uma tendência de alta, na minha opinião. E por último, a EZTEC, ela também está crescendo aqui no curto prazo, apesar das suas médias estar começando a dar uma lateralizada. Quando a gente olha mais para trás, também uma tendência bem clara de baixa da EZTEC, desde aqui a pandemia, antes da pandemia, que custava 56, já caiu bastante. E aí sim, é uma empresa que está claramente numa tendência de baixa. A gente já viu que o lucro está caindo, tudo está caindo. Deixou de ser aquela empresa que sempre teve bons números. Então, mesmo empresas que sempre tiveram bons números, às vezes os números dão uma piorada e aquela empresa que parecia que ia ser sempre cara, começa a ficar barato. Por isso que a Zetec está começando a parecer barato. Ela precisa recuperar seu lucro para de fato estar barato. Quando a gente olha aqui no Status Invest, novamente, começando pela Cyrela, dividend yield muito baixo, para quem gosta de dividendo. O seu lucro deu uma subida, está acima da média, então isso é bom. Dividendo dela, pago geralmente em junho e em dezembro, para quem gosta, mas são dividendos magrinhos. Para quem prefere a JHSF3, a gente vai ter que um dividendo bem maior, é uma das melhores do setor hoje. A gente vai ter ali um lucro, que é importante, que também está um pouquinho acima da média, apesar de ter dado uma caída, crescimento de receita muito grande e dividendos mais espaçados. Então, ela paga mais dividendos e acaba sendo uma melhor pagadora também. E a EZTC3, EZTEC, ela paga pouco dividendo, mas ela pode pagar pouco dividendo mesmo, diferente da Cyrela, que poderia pagar muito. Apesar disso, ela vem crescendo bastante nos últimos 12 meses, apesar da clara tendência de baixa que eu já mostrei aqui, ela vem subindo. Quando a gente olha aqui para o lucro dela, é ladeira abaixo. Isso é muito ruim, pelo menos desde 2013, lucro ladeira abaixo, uma tendência de baixa. Seu lucro médio tem caído 12% ao ano, seu ROI ficou miadinho, pequenininho, que é muito ruim. Empresa que tem ROI pequeno, tem crescimento pequeno, tem poder de lucro pequeno e tem preço sobre lucro alto e pouco dividendo. Então, nesse caso, a EZTEC, das três aqui, é que está mais fraquinha, na minha opinião, apesar de pagar dividendos bem espaçado, aqui também pouquíssimo dividendo. Por fim, comparando as três aqui no Investidor 10, e antes de falar essa comparação, quero te dizer, você precisa olhar tudo. Empresas boas, às vezes, começam a ficar ruins. A EZTEC sempre foi uma referência e agora está começando a dar uma capengada. Então, não adianta casar com a empresa. Se ela, empresa boa, começar a ficar ruim, talvez você tenha que se desfazer dela. E isso é importante. Quando eu olho aqui para o mais curto prazo, 2 anos, a que mais subiu foi a Cyrela, 58%. 5 anos, que mais subiu foi a JHSF, a EZTEC não saiu do lugar. Novamente, aquele caso de empresa cara e que está ficando pior. Quando a gente olha para 10 anos, aí a gente tem a Cyrela, que mais subiu, 125%, JHSF e EZTEC quase não saíram do lugar. Mas quando a gente olha para a receita, pessoal, aí a receita da JHSF é que disparou, 149%, enquanto o lucro que mais subiu também foi da JHSF e o da EZTEC caiu 59% em 10 anos, o que é bem ruim, bem ruim. Lucro caindo é sempre ruim, é o que a gente não quer. Receita caindo e lucro caindo é sempre muito ruim. Finalizando aqui a comparação, comparando aqui todos os critérios da Cyrela, EZTEC e JHSF, veja que a JHSF leva vantagem em praticamente todos os critérios de preço e lucro, mas isso aqui eu não gosto. Eu não gosto de empresa que está com preço sobre lucro muito baixo,
porque significa que o mercado não está olhando bem para ela, precisa recuperar isso aqui, e é bom que você esteja posicionado se recuperar, porque começa a ficar aquela coisa de tendência de baixa, não gosto muito quando esse negócio fica baixo por muito tempo. No resto, ela está barata, EV/EBITDA, preço sobre lucro, ela paga mais dividendo, então tudo em termos de preço dela está melhor. Quando a gente olha para a margem, ela também está com margem líquida, margem bruta tudo maior. Então, critérios fundamentalistas, ok, nela também. Dívida, a melhor na dívida é a Exetec, então é a empresa mais segura, difícil de quebrar, uma empresa que tem muito caixa e tem pouca dívida. E no caso do ROI, que é importantíssimo, que é o retorno, quanto ela pode multiplicar o seu patrimônio, aí já é a vez da Cyrela brilhar, porque ela tem o ROI melhor, apesar de o ROI que ser maior aqui na JHSF, que também tem um crescimento muito maior, por isso que o valuation dela é tão esticado. Então veja que valuation não é um negócio tão simples, né? Você tem que olhar um monte de fator, um monte de critério para poder saber qual empresa está mais barata. No geral, pessoal, dessas aqui eu gosto mais da Exetec e da Cyrela, principalmente dessas duas, porque desculpa, da Cyrela e da JHSF, a Exetec é uma que eu fico mais com o pé atrás. Sempre fiquei com o pé atrás. Quando ela parecia muito boa, estava muito cara, e agora que ela já não parece tão muito boa, ela começa a ficar um pouco mais barata. Então, se ela recuperar e voltar a ser a Exetec diante, porque esse setor é muito cíclico, mas é um cíclico que a gente está vendo aqui que já tem alguns anos que vem caindo o lucro dela. Isso é muito complicado, é um ciclo muito longo, se você aguentar esperar, beleza. Hoje eu prefiro Cyrela e JHSF. Me diz qual que você prefere, qual delas você investe, e se você gosta do setor ou foge do setor, igual o diabo foge da cruz, afinal de contas, é um setor complicado pra caramba. Fiquem todos com Deus aí e até o nosso próximo vídeo.